Eu conheci o método A Bíblia no Meu Dia a Dia em 2004, quando eu ingressei no caminho vocacional para a Canção Nova. Então, antes disso, eu já tinha um contato com a Palavra de Deus. Eu li a Bíblia, mas eu percebo que o método A Bíblia no Meu Dia a Dia foi um norte, um guia para que eu pudesse descobrir dentro ali da palavra as direções de Deus para a minha vida. Então, descobrir através do método qual era a ordem de Deus, qual era a sua promessa para a minha vida, isso foi fundamental, principalmente no início da minha caminhada. Descobrir que Deus falava comigo, que Deus tinha uma promessa e que Ele me exortava. E atualmente, uma palavra que tem me marcado muito é Hebreus 11, que diz que a fé é a manifestação daquilo que não se vê. E essa palavra me veio um dia, eu não estava fazendo meu estudo bíblico, e isso é interessante porque a partir do momento que a gente vai tendo esse contato com a palavra de Deus, a palavra vai se enraizando em nossa vida, vai tomando corpo dentro de nós, né? Então, o meu contato com a Bíblia não é somente quando eu estou ali, naquele momento, lendo. Isso é muito importante. E isso é a base para que depois essa palavra ela se encarne na minha vida. Para que depois no meu dia a dia, essa palavra ela tenha força, ela me oriente. E um dia, do nada assim me veio essa palavra. A fé é a manifestação daquilo que não se vê. E ali parece que os meus olhos se abriram, porque eu sou casada há 6 anos e não tinha filhos ainda. E era o nosso maior sonho, né? O nosso desejo de termos um filho, de gerar uma vida. E sempre rezando, pedindo a Deus, as pessoas rezando também. Fizemos vários exames, mas a gente não tinha um diagnóstico fechado, né? Os médicos, eles falavam, não, tá tudo bem, vocês estão ótimos. E a gente continuava vivendo aquela dor de não entender por que a gente não tinha um filho. E a partir do momento que me veio essa palavra do nada, assim, né? A fé é a manifestação daquilo que não se vê. Eu entendi, eu falei, meu Deus, eu preciso começar a ver, eu preciso começar a enxergar, a sonhar com aquilo que ainda não existe. O que ainda não existe? Meu filho não existe. Então, na época, eu comecei a falar para o meu esposo. Isso foi em janeiro. Em maio, eu vou estar grávida. Aí ele começou no início ele achava engraçado, né? Só que aí depois, tudo que ele ia se programar comigo, a partir de maio, eu falava com ele então. Só que a gente precisa ver bem direitinho porque eu vou estar grávida. Nessa época, eu já vou ter o bebê. E ele começou a ficar preocupado comigo. E ele começou a achar que tinha algo estranho ali. Mas porque dentro de mim eu comecei a viver aquilo. A fé é aquilo que não se vê. E na palavra ainda em Hebreus fala que Moisés, vou até pegar aqui, Moisés permaneceu firme como se visse o invisível. Foi a partir daqui, ele permaneceu firme como se visse o invisível. Então eu já comecei a ver aquilo que não existia. Eu comecei a deslumbrar e na minha cabeça eu comecei a formular. Eu já comecei a imaginar aquele bebê nos meus braços. Eu já comecei a imaginar aquela criança dentro da minha casa. Eu ia no quarto de hóspedes da minha casa e começava já a imaginar onde que eu vou colocar o berço. E eu comecei a projetar isso, mas não de uma forma habitolada. Eu comecei dentro da palavra de Deus. Ele se firmou naquela palavra. Abraão, Sara, Moisés, os profetas, eles se firmaram na palavra de Deus. E eu quis fazer essa experiência. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer a experiência da palavra que transforma a minha vida. E eu comecei a viver assim. Quando foi maio, assim que iniciou maio, eu tive meu primeiro ciclo, eu fiz um teste, um exame de gravidez, porque era maio e eu não estava grávida. Mas naquele momento eu não fui assim tomada por uma tristeza, porque eu já tinha feito vários exames de gravidez. Mas pelo contrário, eu permaneci, eu falei, eu vou continuar. E na quaresma, a gente costuma fazer ali 40 dias de preparação até chegar ali a Páscoa. E
eu fiz essa preparação, né, rezava, só que aí depois eu quis fazer a preparação para Pentecostes. Então eu comecei a rezar até chegar Pentecostes e eu comecei a clamar todos os dias que o Espírito Santo gerasse vida em mim. E aí, mais uma vez a palavra, né? O Espírito que pairava sobre a terra. E fala que a palavra de Deus, ela ordenou o universo. Então, a palavra de Deus, ela organizou o universo. E eu pedia que isso também acontecesse. Que o Espírito Santo que estava em mim gerasse vida e que a palavra de Deus organizasse, ordenasse aquilo que estava fora de ordem dentro de mim. E eu passei os 40 dias de Pentecostes clamando esse Espírito Santo. Depois de Pentecostes, né, passou ali uma semana mais ou menos, aí eu comecei a achar que eu estava estranha e fui fazer um exame de gravidez. Fiz o exame e deu positivo. Quando eu fui olhar a data, porque quando a gente faz o exame, e isso também eu não sabia, quando eu cheguei na minha ginecologista, ela perguntou, né, mas qual foi o dia da última menstruação? Que eu fui olhar, era 26 de maio, mas o exame que eu fiz foi em junho. Então, pra mim, eu tinha engravidado em junho, assim, né, na minha cabeça. Aí ela, não, Kátia, começa a contar da última menstruação. E foi em maio. E ali, eu não tava fazendo contas. E ali foi Deus me mostrando que você precisa acreditar, você precisa confiar na palavra. Mas ainda confiando na palavra, existe uma providência que rege todas as coisas. Então eu acreditei. Maio era o meu prazo. Só que o prazo de Deus não era a data, início de maio. Então, mais uma vez, Ele me mostrou, na sua infinita misericórdia, no seu carinho, que foi aquele mês. Mas não foi a data que eu planejei. Mas para dizer o quê? Eu estou com você. No meu tempo, na minha hora, a minha palavra, ela vai se fazer presente na sua vida. Então eu vejo que a importância da palavra foi o que me fez vivenciar tudo isso, né? Hoje eu estou com 3 meses de gestação e a palavra de Deus ela continua, porque todos os dias eu rezo, todos os dias eu leio a palavra, todos os dias eu peço para que a palavra de Deus ela continue ordenando a minha vida, ela continue organizando a minha vida. Então essa é a grande importância, né, da palavra de Deus para mim. E você que está vivendo, né, você que talvez tenha outras experiências, mas que ainda não teve essa experiência da palavra de Deus, eu convido você, né, qual que é a palavra que marca a sua vida? E a gente tem várias palavras, mas qual que é a que marca atualmente a sua vida? Será que atualmente a palavra tem marcado o seu coração? Tem te dado alguma direção? Tem organizado? Então, às vezes a gente, principalmente mulher, né, dona de casa, que organiza a casa, a palavra de Deus é esse organizador que vai colocar a nossa vida no trilho, que vai colocar a nossa vida em ordem. Então essa foi a experiência que eu fiz com a palavra de Deus, que eu faço todos os dias e que eu convido você a fazer também. E peço a Deus que você possa ter a palavra enraizada na sua vida.